Bom pessoal, vamos lá, mais uma resolução do Enem 2020, dessa vez a questão 106 do caderno amarelo. Então vamos ler a questão. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período a bateria funcionava normalmente, estava com o total de sua carga, olha só, de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito. Então ele vai perguntar, né, como que a gente deve ligar esse amperímetro e qual a leitura que o amperímetro vai ter. Então a gente pode imaginar que o circuito do veículo ele vai consumir a carga quando o carro estiver ligado. Quando o carro estiver ligado, ali eu vou ter alguns dispositivos que estão consumindo a minha corrente. E quando eu desligo meu carro, é como se fosse uma chave, né? Eu abro aquele circuito, então não passa mais corrente e a carga não é consumida. Uma corrente de fuga, então, seria algum ponto do meu circuito que está consumindo essa bateria, né, mesmo com ele desligado. Então vamos supor que houvesse algum pedaço de fio que estivesse conectado a uma estrutura metálica e ali houvesse uma fuga de corrente ou alguma parte do meu circuito ali que proporcionasse, né, uma corrente mesmo com essa chave supostamente desligada. Então isso é uma corrente de fuga, né, alguma corrente que funciona mesmo quando a chave estivesse aberta, né, quando o carro estivesse desligado. Então ele vai consumir ali a bateria mesmo com os circuitos em tese não funcionando. Então a gente quer associar um amperímetro digital. Sempre que eu estou querendo associar um amperímetro, eu preciso ligar ele em série no meu circuito e eu vou explicar o porquê. Aqui eu vou ter como se fosse a resistência do carro, né, como se fosse o circuito do veículo, eu posso modelar aqui como uma resistência, vamos supor. E eu tenho aqui a bateria do carro, que a gente vai representar por uma fonte, né, e aqui está o nosso circuito. Esse circuito ele vai ter uma corrente I percorrendo ele. Tá? Então aqui eu tenho a corrente I, bonitinha, fechando todo o circuito. O que muitos alunos podem pensar é como eu meço, né, a tensão elétrica. Eu vim aqui e vou colocar no polo da minha fonte um amperímetro, né? Então aqui eu vou estar medindo a corrente, certo? Mas essa aqui é a forma certa de nós medirmos apenas a tensão e não a corrente. E eu vou explicar por quê. Quando a minha corrente I ela chega nesse ramo, eu tenho um divisor de corrente. Então aqui para o amperímetro vai descer uma corrente I1 e para a fonte vai vir uma corrente I2. Percebe que essa I1 que o amperímetro vai medir, ela é diferente da corrente total. Na verdade, ela é só uma parcela, uma fração da corrente total. Então, quando eu associo um amperímetro em paralelo com a minha fonte, ou seja, terminal positivo do amperímetro no positivo da fonte, terminal negativo do amperímetro no negativo da fonte, o que eu estou fazendo é medindo uma corrente que não é a corrente real do circuito, é apenas uma parte dela. Então, a associação em paralelo de amperímetros está errada. Aqui, então, eu tenho uma associação, olha só, em paralelo, né? O terminal do amperímetro está nos mesmos polos da fonte, então isso aqui paralelo está errado. Aqui já está em série, está correto. Aqui a gente pode ver que estou na mesma situação, né, os terminais do amperímetro em paralelo com a fonte. E aqui também em paralelo com a fonte, apesar de todo esse desenho louco, né, também está errado. Por que então que esses dois aqui em série estão corretos? Se eu tiver aqui uma resistência, então, que representa a resistência do carro, né, o circuito do veículo, eu vou ter aqui então a bateria e eu vou ter aqui o amperímetro. Aquela corrente I que sai da minha fonte, percorre o circuito do veículo e retorna à bateria, ela só tem um caminho possível para percorrer, que passa integralmente pelo amperímetro. Então toda aquela corrente passa totalmente pelo amperímetro e retorna fechando o circuito. Não tem para onde mais a corrente fugir. Então o amperímetro ele deve ser sempre ligado em série para que eu possa medir a corrente total que passa pelo meu veículo. Não é tema dessa questão, mas só comentando, um voltímetro, né, ele deveria sim ser ligado aqui em paralelo. Aí um voltímetro sim, né? Um voltímetro a gente liga em paralelo, porque aí eu estou querendo tirar a tensão, né, que é a diferença de potencial. Então eu pego o potencial desse ramo e menos o potencial desse ramo, por exemplo. Então eu estou medindo a diferença de potencial e para isso eu preciso pegar pontos diferentes ali, né? O polo negativo de uma fonte, por exemplo, e positivo. Então estou tirando a diferença de potencial entre dois polos. Já o amperímetro não, o amperímetro tem que ser em série para que eu possa coletar toda a corrente do circuito. Agora, se a letra B e a letra D são iguais, né, por que uma está correta e a outra está errada? Se eu analisar a leitura, né, ele pede aqui para mim ver a forma que eu ligo, né, a maneira e a leitura. Se eu analisar aqui a leitura, eu vou ver que esse amperímetro aqui está com 12 A de leitura e aqui de 0,5 A. Mas ele me fala que a bateria ela fica descarregada. Então aqui, se a carga dele é de 60 Ah, esses 12 amperes aqui seria uma bateria que estaria ainda com uma carga.
Já esse 0,5 A representa uma bateria que se descarregou. Eu tenho quase 0 amperes aqui, né? Corrente quase nula aqui, que o amperímetro está medindo. Muito pouca corrente, então bateria descarregada. 12 A é uma leitura alta, então significa que a bateria ainda teria carga. Portanto, a letra B é a correta, considerando que a bateria está descarregada e também considerando que o amperímetro está em série com o circuito e não em paralelo. Se essa resolução te ajudou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para os mais conteúdos que a gente vai estar postando. Me segue também lá no Instagram, onde eu posto resumos também desses conteúdos e conteúdos extras diários. Forte abraço a todos vocês e bons estudos!